da prevenção. Disposições gerais. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Dever de todos. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes, tendo como principais ações a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante de instrumentos e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos, para divulgar o direito da criança e do adolescente ser educado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e divulgar os instrumentos de proteção dos direitos humanos. Também tem como principais ações a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, todo mundo, todos os órgãos, né, deverão atuar de forma articulada, lembra? Na elaboração de políticas públicas e na execução de ações. Eles devem atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir, diminuir, proibir o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação da criança e do adolescente, tendo como principais ações a promoção de campanhas educativas permanentes para divulgar propaganda do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos. Também tem como principais ações a integração com os órgãos do Poder Judiciário, integrar os órgãos do Judiciário, cujo qual eu faço parte, integrar os órgãos do Ministério Público, da Defensoria, do Conselho Tutelar e com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, ações principais da União dos Estados Federais, do Distrito Federal e municípios, fazer o quê? Tem como principais ações a integração com os órgãos, fazer uma integração com os órgãos judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e com os conselhos de direito da criança e do adolescente, são conselhos municipais, esses de direito da criança e do adolescente, não está falando municipais, mas eu sei que são, com as entidades e também com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Outra principal ação da União, Estado, Distrito Federal e Município é a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e adolescente. Outra principal ação da União, Estado, Distrito Federal e Município é o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam essa violência contra a criança e o adolescente. Outra principal ação da União, Estado, Distrito Federal e Município é a inclusão nas políticas públicas, incluir nas políticas públicas, inclusão de ações que visem garantir os direitos da criança e adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais responsáveis com o objetivo de promover a informação, reflexão. Como reflexão é maravilhoso. Reflexão e debate, a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Outra principal ação
é a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações. Olha que coisa, né? Promoção de espaços, imagine espaços entre setores locais para articular as ações, a elaboração de planos de atuação conjunta, focado nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então vai ter um espaço, vai ser promovido espaços, promoção de espaços intersetoriais locais. Vamos imaginar, para minha mente não esquecer na hora da prova, vamos promover, vamos organizar vários espaçozinhos, imagine uma sala com vários quadradinhos divididos locais para a gente organizar, fazer articular, negociar quais são as nossas ações, quais são os planos que nós vamos fazer, elaborar os planos, os passos para a gente chegar lá naquela família e resolver esse problema. Então, nós vamos promover os espaços intersetoriais locais para poder organizar, articular as ações, a elaboração de planos de atuação conjunta, conosco todos aqui, para quê? Para a gente focar nessas famílias aqui que estão em situação de violência, tá? Com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação, e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, tá? Principalmente focar nas famílias nessa situação de violência, com participação dos profissionais da saúde, médicos, etc., assistência social, NET, educação, professores e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, está bem organizada. As principais ações são bem importantes, tá? As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Então, as famílias com crianças e adolescentes com deficiência, lembra a Luísa aqui na igreja do Tio Cláudio? A família dela vai ter prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e promoção, tá? As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas que se refere ao artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra criança e adolescente. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício ou ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, da assistência ou guarda da criança ou adolescente, punível na forma do estatuto, injustificado retardamento ou omissão culposa ou doloso. Vamos voltar aqui. As entidades públicas e privadas, ou seja, entidades do governo e de pessoas particulares, as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas desse artigo 71, que é? É informação nas áreas de cultura, lazer, diversão das crianças, dentre outros, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra criança ou adolescente. Então, se você é uma entidade pública ou privada que faz eventos culturais, de lazer, esporte ou diversão, espetáculos, produtos para criança e adolescente, você vai ter que ter uma pessoa no seu quadro, vai ter que ter uma pessoa lá na sua entidade capacitada a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos, né, praticados contra criança e adolescente. São igualmente responsáveis, também têm responsabilidade pela comunicação de que trata este artigo, quem? As pessoas encarregadas, os donos dessas entidades. As pessoas encarregadas continua lendo, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação,
do cuidado, assistência ou guarda de crianças ou adolescentes punível na forma deste estatuto, ou injustificado retardamento ou omissão culposo ou doloso. Então, calma. São igualmente responsáveis pela comunicação deste artigo, comunicar ao Conselho Tutelar, né? Qualquer suspeita de maus tratos. São responsáveis dessa comunicação as pessoas encarregadas por cargo, função, ofício, ministério, profissão, ocupação. Essas pessoas que têm uma função, ocupação do cuidado, de assistência ou guarda dessas crianças ou adolescentes. Qualquer pessoa que tem um cargo que trata de criança, assistência ou guarda da criança ou adolescente, uma função, um ofício, um ministério, uma profissão, uma ocupação, que tem o cuidado de, ou assistência ou guarda, né? Essas pessoas encarregadas do cuidado, assistência ou guarda de criança ou adolescente. Punível na forma desse estatuto, vão ser punidas na forma desse estatuto, se elas demorarem para falar. Conselho Tutelar. Então, vão ser punidas na forma deste estatuto o injustificado retardamento ou omissão, culposo ou doloso. O injustificado retardamento ou omissão, culposo ou doloso. Então, são igualmente responsáveis pela comunicação ao Conselho Tutelar as pessoas encarregadas por razão de cargo, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes punível na forma deste estatuto, o injustificado retardamento ou omissão culposo ou doloso. Então, se você demorar para falar de forma culposa, dolosa, ou se você omitir, você vai ser punido, tá? Você deveria comunicar, não comunicou. Seja lá quem for, tá? Razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão, ocupação, cuidado, não interessa. A criança e o adolescente tem o direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. As obrigações previstas nesta lei não excluem a prevenção especial, não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica. Então, a inobservância das normas de prevenção, se não observar as normas de prevenção, importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica. A inobservância das normas de prevenção importará a responsabilidade da pessoa física ou da pessoa jurídica nos termos desta lei. Terminando aqui da prevenção, disposições gerais.